saudação a todos os nossos prezados amigos internautas que estão ligados na web ADV. Jesus está voltando. Estamos iniciando o programa Pôr do Sol desta sexta-feira, hoje, dia 20 de abril de 2018. Estamos finalizando uma semana e estamos entrando no sábado, dia especial que Deus nos deu para descansarmos e manter um contato mais íntimo com Ele em nossas orações, nossos cultos, em todas as ocasiões, nunca esquecendo da fraternidade, da caridade também nesse dia. Hoje conosco a senhora Damaris Pascoaloto, que estará acompanhando aqui na apresentação, trazendo suas reflexões, acompanhada aqui pelo seu esposo, o senhor Célio Pascoaloto, seus filhinhos, o João Pedro e a Celina, que estão aqui também dando seu apoio espiritual. O senhor Aldo Pimentel é o nosso técnico de áudio e vídeo, e a dona Estela também presente, dando seu apoio espiritual, bem como o Patrick e sua esposa que estão aqui neste momento. Desejamos a todos um feliz sábado. E a dona Damaris, então, para a sua saudação, e pedimos a ela que faça a oração inicial do nosso programa de hoje. Uma boa noite aos amigos. Queremos saudar também os nossos internautas que escutam e nos prestigiam nesse momento, escutando e desfrutando juntamente conosco essas horas sagradas do Santo Sábado que agora começa. Para nós é uma alegria muito grande festejarmos juntos esse dia que começa, que é o dia do descanso do Senhor. E além de estarmos entre amigos, entre irmãos, nós também precisamos da presença do Espírito Santo entre nós. Então, para isso, nós precisamos invocar a sua presença e é o que faremos agora em oração. Querido e bom Deus, estamos aqui, Senhor, alegres e felizes, agradecidos porque o Senhor nos preparou um dia para estarmos contigo. E queremos estar, Senhor, nesse momento, elevando o nosso pensamento, desvencilhando dos nossos problemas que durante a semana muitas vezes nos afligem, porque temos 6 dias para nos preocupar, para nos dirigirmos a assuntos particulares, familiares, enfim, Senhor, o Senhor sabe a cada um dos nossos problemas e o Senhor nos tem sustentado, nos tem ajudado. Obrigada, Senhor, por cada dia dessa semana que se passou. Estamos aqui porque queremos também te agradecer por todo o teu cuidado, por toda a tua proteção e desfrutar um sábado alegre na tua presença. Que o Senhor esteja com cada um de nós e também com cada ouvinte que agora está junto em oração. Que o Senhor estenda a sua mão, os proteja, os cuide, os guarde e, principalmente, Senhor, os livre das influências malignas que existem nesse mundo. Porque todos nós, ó Pai, somos fracos, temos as nossas dificuldades, as nossas debilidades, mas sabemos que o Senhor é poderoso para nos livrar de cada uma delas. Nos mantenha de pé pelo teu poder e pela tua infinita graça. Em nome de Jesus que nós oramos e pedimos. Amém. Estamos então chegando a mais um sábado, dia sagrado. Na maior parte das Bíblias está já na primeira página, mais precisamente no 2º capítulo de Gênesis, no capítulo 2º, versículos 2 e 3, que diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, já no início da Bíblia, 2º capítulo do livro de Gênesis, temos a recomendação de Deus para guardarmos, respeitarmos o Santo Sábado. E lá, lógico, lá no livro de Êxodo, onde estão os 10 mandamentos, nós encontramos então no capítulo 20, onde estão os 10 mandamentos, no versículo 8 até o 11, que começa dizendo: Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Por que será que Deus escreveu lembra-te do dia do sábado? Porque o sábado já havia sido citado anteriormente como um dia especial
para o ser humano o dia de descanso. Fala que Deus descansou, mas isso é simbólico, é apenas um exemplo que quis Deus dar, porque ele não cansa, ele é onipotente. Então, mas é um exemplo que ele deu para que nós, seres humanos, respeitemos este grande dia que ele nos deu e que nós temos a graça de guardá-lo e estamos iniciando neste pôr do sol. Muito bem. Na sequência da nossa programação aqui na Web ADV, Jesus está voltando. Nós vamos a uma reflexão, uma narração de fatos que acontece num trabalho missionário, num livreto chamado Janela 1040, porque a 1040 é uma imagem de uma região lá do Oriente, onde estão esses missionários nesta área, realizando um trabalho de missões e enfrentando muitas dificuldades, principalmente de comunicação, de língua com aqueles povos e aqueles países onde nunca tinha ouvido falar em Jesus. A dificuldade é muito grande, inclusive a pregação do cristianismo é proibido em muitos países. Mas 25 famílias em 2015 foram aqui da América do Sul, lá para o Oriente, para então realizar esse trabalho missionário. E o Janela 1040 de hoje solicita a dona Damares que fale sobre o assunto. O assunto de hoje, que é da data de 20 de abril, uma visita inesperada. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Isaías 9:2. É um grande desafio pregar o evangelho neste país, sobretudo por causa da barreira linguística. Poucas pessoas falam inglês e ainda não aprendemos o idioma local. Além disso, a grande maioria da população é budista ou xamanista, religiões que promovem crenças pacíficas, a prática da meditação e a relação com a natureza. Por esse motivo, oramos constantemente para que Deus crie oportunidades para compartilharmos o evangelho da salvação com as pessoas. Certa noite, estávamos em casa quando alguém bateu à porta. Apesar de já ser um pouco tarde e não estarmos aguardando ninguém, decidimos atender. Era uma moça que estava fazendo propaganda de um produto. Descobrimos que ela falava um pouco de inglês. Ela nos pareceu simpática. A conversa foi informal e, ao final, ela nos revelou que gostaria muito de aprimorar o inglês. Para isso, precisava desenvolver uma amizade com uma mulher estrangeira. Foi, então, que de maneira bem espontânea, ela me perguntou se eu não gostaria de ser a sua melhor amiga. Fiquei surpresa ao receber aquele convite, mas concordei. Enquanto estávamos trocando contatos, me lembrei de que possuía um exemplar do livro A Grande Esperança, traduzido para a língua local. Entreguei-lhe o livro como um presente e ela ficou muito surpresa e agradecida. Nos dias seguintes, mantivemos contato e combinamos de nos encontrarmos e passar tempo juntas. Como seu aniversário estava próximo, marcamos essa data para nos encontrar. O dia chegou e passamos a tarde conversando. A certa altura da conversa, o assunto migrou para a religião e ela me contou que é budista. Em seguida, perguntou sobre minha fé. Tive então a oportunidade de falar um pouco a respeito de Deus e em tudo o que acredito. Naquele momento, insisti que ela lesse o livro que eu havia lhe dado, e ela garantiu que ela leria. Depois disso, não nos encontramos mais. Continuamos orando por ela e pela leitura do livro. Creio que um dia o livro irá lhe chamar a atenção. Hoje compreendo melhor que os encontros que temos com outras pessoas, por mais simples que pareçam, são oportunidades que Deus nos dá para que, de alguma forma, deixemos sua luz brilhar e proclamemos o Evangelho a todos os povos. Eu achei interessante que
nessa conversa, ela foi assim espontânea, né, ao pedir amizade para ela, né? Então, isso se tornou muito mais fácil, né? Deus preparou aquele encontro para elas se poderem conversar sobre esse assunto que nesse país é tão delicado. Não se pode falar em religião, não se pode falar em cristãos, né? Eles são realmente perseguidos por isso. Mas trazendo isso para a nossa realidade, né? Será que nós também não estamos tendo oportunidades diárias com pessoas que não têm ainda o conhecimento da verdade? Será que nós estamos sendo úteis na obra do Senhor? Que essa ilustração dessa história nos faça também meditar um pouco sobre isso. Que nós possamos ser luzes em meio à escuridão. Mesmo que nós não estejamos num país distante, não estejamos sofrendo alguma perseguição, porque talvez a nossa responsabilidade é bem maior ainda, né? Porque nós não estamos sendo perseguidos para falar o que nós conhecemos, falar desse Deus maravilhoso que está agindo nas nossas vidas. Porque algumas vezes não precisa nós pegar uma Bíblia e ler inteira para a pessoa, né? Nós apenas temos que contar nossas experiências, como Deus tem agido na nossa vida, o que Deus tem feito. Eu mudei depois que eu conheci a verdade? Será que eu estou sendo digna da luz que eu tenho recebido? Porque nada vem de nós mesmos somos lâmpadas apagadas, sem função. Mas quando nós recebemos a luz maravilhosa do Espírito Santo, nós também temos que brilhar. Nós temos que transformar a escuridão e as trevas, como nos diz em Isaías 9:2, em luz. Que Deus nos ajude, né, a não perdermos oportunidades. Porque muitas vezes a pessoa que bate na porta, ela precisa falar com nós. E será que nós estamos abrindo a porta? Eu não sei por que situação talvez você tenha passado hoje, mas queira Deus que você não tenha desperdiçado essa chance de falar com uma pessoa que precisa descobrir o Evangelho, que precisa descobrir sobre esse Deus maravilhoso que está à sua espera. Basta apenas nós termos a coragem de falar para uma pessoa, porque nós sabemos que tem muitos grandes pregadores que falam para milhares de pessoas e convertem e ajudam e encaminham pessoas para Jesus. Talvez nós não tenhamos capacidade para falar para uma multidão de pessoas, mas talvez nós possamos salvar uma pessoa e Deus nos dará recompensa por essa pessoa que estará no céu no dia que nós estivermos todos juntos com Jesus no grande dia do reencontro e das surpresas maravilhosas que nós vamos ter. Que Deus nos ajude a não perdermos mais as oportunidades e que se amanhã algum desconhecido ou quem sabe até mesmo um conhecido nosso, um vizinho nosso que não conhece a verdade, nos procurar, talvez Deus está preparando um encontro para realizar a grande surpresa que será para ele descobrir que existe um mundo novo à sua espera, que existe sim vida após a morte, porque o Senhor virá e trará junto consigo a ressurreição de todos os mortos. E isso é muito importante as pessoas saberem, porque muitas vidas estão sendo desperdiçadas diariamente sem a oportunidade de descobrir a verdade. Não é mesmo, irmão Vargas? Isso mesmo. Essas narrações do Janela 1040 trazem casos muito interessantes que às vezes por algo estranho ao trabalho de evangelização as pessoas se aproximam dos missionários e ali nasce a oportunidade para uma pregação sobre a palavra de Deus. E como a senhora falou mesmo, irmã Damares, nós temos essas oportunidades. Deus às vezes nos coloca em nossa frente e nós nem notamos, mas nós temos uma missão missionária, cada um de nós, no dia a dia de nossas vidas, seja dando bom exemplo como cristãos, como seguidores de Cristo, ou pregando a sua palavra, o que é importante, tirando as pessoas, às vezes, da ignorância, porque diz que Deus não levará em conta os tempos de ignorância, mas infelizmente existem pessoas que fazem questão de continuar na ignorância. E sabemos também que Deus não é um tirano, Deus não deixará ninguém queimando eternamente, mas só o fato de perder a salvação, de ir para o lar celestial, já é um grande castigo, né?
as pessoas ficar privadas da presença, da companhia de Deus e de Jesus e de viver naquele maravilhoso país que será criado para todos nós. É muito importante e a gente deve ficar atento, porque a cada dia pode surgir uma oportunidade para evangelizarmos. Por isso que é bom a gente ter até um material escrito para distribuir para essas pessoas, né? Algo bem simplificado para as pessoas que estão iniciando, para que desperte neles a vontade cada vez de conhecer mais da palavra de Deus. Nós temos também um livro que nós adventistas adquirimos anualmente, que é Meditações Diárias. Neste ano tem como título Um Dia Inesquecível. É de autoria do pastor Alberto Tim e traz meditações muito interessantes. Nós vamos agora, então, levar para os senhores e as senhoras, amigos internautas da web ADV Jesus Está Voltando, a meditação de hoje, né? A reflexão desta meditação que se intitula O Céu é Nosso Lar. No Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 13, nos diz: Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-os de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. A narração de Alberto Tim nos diz o seguinte: em setembro de 2014, visitei alguns lugares históricos do norte da Áustria, na cidade de Brumau. Minha atenção se voltou para uma antiga casa de esquina com uma pedra em frente. Inscritas na pedra estavam as seguintes palavras em alemão: pela paz, liberdade e democracia. Fascismo nunca mais. Advertem milhões de mortos. O mais surpreendente é que foi exatamente naquela casa, cerca de 125 anos antes, no dia 20 de abril de 1889, que nasceu um bebê chamado Adolf Hitler. Quando sua mãe, Clara Hitler, o tomou nos braços pela primeira vez, jamais imaginou o impacto que seu garotinho causaria sobre o mundo, nem como ele seria lembrado na história. Enquanto estava ali no local onde Hitler nasceu, pensei em todas as atrocidades da Segunda Guerra Mundial, as quais já haviam me tocado profundamente durante uma visita em 2004 aos campos de concentração de Auschwitz-Birkenau. Imaginei, em seguida, a cena final, quando se encerrar o milênio que Apocalipse 20 descreve, no qual os ímpios de todas as eras ressuscitarão. Eles marcharão pela superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos e a cidade querida. Isso está lá no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, no capítulo 20, versículo 9, que nos diz assim integralmente: marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Esta é uma revelação feita no livro de Apocalipse sobre algo que deverá acontecer no final dos tempos. Será a primeira e única vez na história do mundo em que todos os ímpios e poderes demoníacos se ajuntarão em uma união profana. Por mais assustador que pareça, não podemos fugir da realidade de que não estar salvo significa não só perder a felicidade do céu, mas também fazer parte desse exército mau e demoníaco, muito mais miserável que as infames multidões nazistas da Segunda Guerra Mundial. Não é de se espantar que Jesus tenha advertido acerca dessa ocasião, quando disse: haverá choro e ranger de dentes, lá no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 13. Não deveríamos, de maneira nenhuma, brincar com essa salvação, a nossa salvação que nos foi oferecida e conquistada com a morte de Jesus na cruz. Nada no mundo, nem posses, nem conquistas, pode se comparar com a bênção do céu. Ellen White disse: vi, todo o céu está interessado em nossa salvação, e seremos nós indiferentes? Seremos descuidosos
como se fosse coisa de pouca importância o sermos salvos ou perdidos? Menosprezaremos o sacrifício feito por nós? Você e eu precisamos chegar ao céu, lá em nosso lar. Complementando nossa reflexão, a senhora Damares tem um hino para louvar o nosso Deus. Sim, vamos cantar juntos também o hino número 456 dos nossos hinários adventistas. Uma linda música que as crianças gostam muito de cantar junto. Sabes quantas estrelinhas lá no céu brilhando estão? Sabes quantas nuvenzinhas pelo vasto mundo vão? Deus a todas tem contado, uma só não há faltado, nem de tantas uma só, nem de tantas uma só. Sabes quantos passarinhos voam livres pelo ar, quantos peixes que não cansam, divertindo-se no mar. Deus a todos deu a vida, cada um tem sua lida, alegria e prazer, alegria e prazer. Sabes quantas criancinhas ao raiar do arrebol se levantam contentinhas, despertando como o sol. Deus a todas está olhando e do céu abençoando. Vem amar-te também, vem amar-te também. Estamos apresentando o programa Pôr do Sol, desta sexta-feira, entrada do sábado, o Dia do Senhor. Agradecemos a companhia dos nossos amigos internautas. Vamos falar um pouquinho sobre orientação religiosa dos filhos. A senhora Damares tem 2 filhinhos, né? A Celina, que já é uma mocinha, e o João Pedro, que é o caçula da família. E nós, como seres humanos, nós temos o livre-arbítrio, temos o direito de escolher se queremos ou não queremos voltar para junto do nosso Criador, da nossa verdadeira pátria, seguindo as orientações contidas no Manual da Salvação, que é a Bíblia Sagrada. Porém, perante Deus, papais e mamães são responsáveis pela orientação religiosa dos seus filhos. Vamos conferir o que diz algumas passagens da Bíblia, a Palavra de Deus, sobre este importantíssimo assunto. Para iniciar, eu gostaria que a senhora Damares transmitisse aos nossos amigos ouvintes internautas o que nos diz lá no livro de Provérbios, no capítulo 1, versículos 8 e 9. Pois bem, em Provérbios, capítulo 1, versículo 8 e 9. Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça, e colares para o teu pescoço. Ainda no livro de Provérbios, lá no capítulo 22, versículo 6, nos diz:
Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 3, versículos 14 e 15 também, temos uma referência sobre aquilo que as crianças aprendem na sua infância para o resto de suas vidas. Segundo Timóteo. Segundo Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então a gente vê pelas essas passagens bíblicas a importância da instrução para as crianças que levarão até a sua velhice, durante toda a sua vida, aquilo que aprenderem na infância, não é, Damares? É como se faz sempre, né, uma semelhança de que a criança é um CD, né, um CD para ser gravado. Então, tudo que a gente começar a gravar ali vai ficar guardadinho, né? Por mais que ela receba outras influências e vai receber, né? Hoje em dia, ser pai e ser mãe é um grande desafio, né? Porque é muita informação para as crianças. Quando nós éramos pequenos, nós não tínhamos tantas influências, né? As influências eram poucas dos amigos, a gente não tinha muita... A televisão era limitada, né? Comunicação, né? Tecnologia, celular, etc. Hoje em dia não, existe muita tecnologia ao alcance deles, né? Cada um, eles sabem manusear o celular, sabem manusear todas as diversas tecnologias que têm surgido. Então, nós corremos o risco, né, de não estarmos atentos no que eles estão aprendendo. E isso é um desafio muito grande para cada um de nós. Pais, nós mães, eu gostaria até de ter, porque antes de a gente ter filhos, a gente não pensa muitas vezes nisso, né, de que nós devemos estar primeiro preparados para receber uma criança, né, e nós temos assim, graças a Deus, na Igreja Adventista, a gente tem o privilégio de ter algumas literaturas que nos ajudam muito nesse aspecto, né, uma delas é o Lar da Criança, o Lar Adventista, e nesse livro eu aprendi muito, e além de continuar aprendendo, eu procuro me dedicar muito a isso, porque nós pais erramos todos os dias. Muitas coisas a gente falha, né? Porque às vezes as crianças têm vários tipos de temperamentos, né? Então a gente tem que saber agir com cada temperamento diferente, com cada personalidade própria, porque o que eu ensino para um, eu não posso ensinar para o outro da mesma maneira. Eu tenho que saber dirigir, né, o assunto de maneira inspirada por Deus, né? E quem pode nos dar, quem poderá nos ajudar, senão o nosso Senhor Deus, que Ele sim tem todas as condições para nos instruir, para podermos passar todo esse conhecimento para os filhos, né? Que é tão importante nos primeiros anos. E como a senhora diz mesmo, nos primeiros anos, porque se não acostumar a criança a frequentar o culto, fazer o culto em casa, meditação, enfim, tudo aquilo que nos torna próximos de Deus, fica difícil depois de uma certa idade, até pela convivência com outros e pela tecnologia que temos hoje de comunicação, fica tudo mais difícil. E além de conduzirmos nossos amados filhos para o caminho da salvação, quando os incentivamos a seguir os ensinamentos de Cristo, estamos criando verdadeiros cristãos, cidadãos que sem dúvida terão uma convivência de paz, amor e fraternidade, também tolerância para com o próximo, agindo sempre com respeito e sabedoria, evitando os prazeres e vícios mundanos. Assim terão, né, eles e seus familiares uma vida verdadeiramente feliz, como preparação para a felicidade eterna, Damares. Exato. O que nos ajuda muito na Bíblia é que ela nos ajuda a colocar limites, né? Porque as crianças precisam de limites, né? Elas sabem depois que a gente ensinar, né? Que tudo na vida tem que ter regras, tem que ter limites, né? E a Bíblia tem regras para nós cumprirmos e nós temos que passar para eles essas regras. Nós temos que passar também os direitos, mas também temos que passar os deveres para eles, né? E graças a Deus nós temos conseguido assim fazer também
No nosso lar, a gente tem tido, né, o privilégio de fazer assim, logo de manhã cedo, eles têm a meditaçãozinha deles antes de sair para a escola. E graças a Deus também, depois que a gente começou a ter esse culto matutino, né, que a gente procura assim não deixar eles sair de casa sem fazer a oração, sem fazer a meditação deles, né? E esse ano assim está sendo tão bom. Eu tenho visto assim que a Celina, que é a maior, ela tem tido um grande avanço assim na escola, ela tem tido assim um bom desempenho na escola. O João também, os dois estão gostando muito da escola. Eu acho que isso influencia muito a criança, né? A ela saber se comportar, né? Ela saber que ela tem, ela também vai ser cobrada por isso, né? Então ela tem que ter um bom comportamento, né? Então eu acho que isso é fundamental que nós como pais reconhecemos a importância de levar os nossos filhos, apresentá-los também ao nosso Deus, né? Porque e à noite também a gente tem o hábito também de fazer a lição, né? Que nós temos a nossa lição que é diária, né? Então todos os dias, ao menos de manhã e à noite, a gente tem esse hábito de fazer o culto, né? O culto matutino e vespertino à noite. Para que Deus nos venha ao nosso encontro, né? Nós precisamos chamá-lo para o nosso lar, né? Abrir as portas. Porque se nós não invocarmos o nosso Deus, tem forças malignas que vêm por conta, sem ser convidado, né? Então nós precisamos convidar o nosso Deus para que esteja todos os dias junto ao nosso lar, que cuide dos nossos filhos quando nós não estivermos juntos também, né? Porque as nossas obrigações nós temos que cumprir. Mas quando nós não puder cumprir, nós sabemos que existe um anjo poderoso ao lado de cada um deles, os guiando também. Muito bem. Então, nosso pedido ao nosso Deus, que através de Jesus Cristo, nosso único e verdadeiro intercessor, proteja os filhos, faça com que os pais orientem seus filhos, né? E pedimos que os pais também estejam abertos ao Espírito Santo para receber as orientações e transmitir aos seus filhos, né? Para que estejamos juntos um dia, né? Pais e filhos naquele maravilhoso lugar preparado para todos nós. Amém, que assim seja. Muito bem, nós estamos chegando ao final do programa de hoje e agradecemos a companhia dos nossos prezados amigos internautas da Web ADV. Jesus está voltando. O senhor Aldo Pimentel ali nos controles técnicos de áudio e vídeo, a presença e a força espiritual aqui do Célio Pascoaloto, dos seus filhinhos, a Celina e o João Pedro, e a senhora Damares, que esteve aqui na apresentação fazendo comentários importantes sobre os assuntos, as reflexões que abordamos. A todos, muito obrigado, e quero deixar uma oração de agradecimento a Deus e ao Espírito Santo. Grande e poderoso Deus, Divino Espírito Santo, agradecemos por mais esta oportunidade que tivemos de estar aqui pregando a sua palavra, dando-nos sabedoria para que cada palavra que falamos sobre os seus ensinamentos seja do proveito espiritual para os nossos amigos internautas. Agradecemos ao Senhor também a companhia das pessoas que estiveram aqui na produção, na apresentação do programa, e que o Senhor tenha dado sabedoria aos nossos amigos internautas para que tenham entendido a nossa mensagem sobre os seus ensinamentos, a sua palavra para a nossa orientação, que está ali no Manual do Ser Humano, Manual da Salvação, que é a Bíblia Sagrada. Nós pedimos e agradecemos todo em nome do seu amado Filho Jesus. E encerrando o nosso programa de hoje, deixamos o nosso abraço grande a todos. E a senhora Damares pode também fazer as suas despedidas e anunciar o último hino do nosso programa Pôr do Sol de hoje. Estamos felizes também por podermos desfrutar desses momentos com os amigos, com os nossos amigos internautas, e também estarmos todos juntos nesses momentos que a gente pode se dedicar à leitura e ao conhecimento da nossa sagrada e abençoada Bíblia. Que o Senhor nos providencie muitos outros momentos, que nós tenhamos sempre o prazer de recorrer à verdade e à sua luz, né? Então vamos agora também cantarmos junto agora e vamos desfrutar desse hino tão lindo que é Vamos para o Lar.
posso ouvir é o poder dos ventos. É o rei que vem e bem mais perto está. Posso quase ouvir trombetas dos anjos do Senhor. E ao Jesus chama, vamos para o lar. Ao meu redor, profecias estão se cumprindo. Os grandes sinais aparecem muito mais. Posso quase ver o Pai ajuntando os seus filhinhos e ao Jesus chama, vamos para o lar. Jesus virá em glória pra chamar os seus filhinhos. Os mortos viverão pra encontrá-lo lá no ar. E os vivos mudarão, transformados pela glória. E ao Jesus chama, vamos para o lar. Ao meu redor, profecias estão se cumprindo. E os grandes sinais aparecem muito mais. Posso quase ver o Pai ajuntando os seus filhinhos e ao Jesus chama, nós vamos para o lar. Jesus virá em glória pra chamar os seus filhinhos. E os mortos viverão pra encontrá-lo lá no ar. E os vivos mudarão, transformados pela glória. E ao Jesus chama, e ao Jesus chama, e ao
ao Jesus chama, meu Jesus virá em glória pra chamar os seus filhos, e os mortos viverão pra encontrá-lo lá no ar, e os vivos mudarão, transformados pela glória, e ao Jesus chama, e ao Jesus chama, e ao Jesus chama.